Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. O jogo em Brasília embolou. Começa agora JBR News. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, amigas. Bom dia, amigos. A gente já fez uma chamada dizendo que o jogo embolou, porque embolou mesmo, né, Rodolfo? Parece que sim, né? Quer dizer, as coisas realmente não avançaram do ponto de vista das tais mudanças ministeriais, né? E aí, não avançando as mudanças ministeriais, a turma lá no Congresso resolveu dar uma meia trava e segurar tudo para depois, e aí com isso nada acontece. O depois, por enquanto, não está nem próximo de acontecer. Só para que vocês que estão do outro lado entendam, ontem o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, resolveu dar um recado duro para o governo. Diz que todos os assuntos de interesse do governo, em especial a pauta econômica, vai ficar parada. E disse mais, por prazo indeterminado. Fecha aspas. Ou seja, a negociação com relação à reforma ministerial paralisa a Câmara dos Deputados. E por que isso? Vamos contar para quem está do outro lado. O bastidor de ontem é que quando o Lira fez o combinado com o governo, um acordo político, no fechamento do primeiro semestre, no qual ele entregaria todas as matérias econômicas, entre elas a reforma tributária, o arcabouço e o CARF, a volta do segundo semestre já seria com a definição das pastas ministeriais para os chamados aliados de Lira, entre eles republicanos e o próprio partido de Lira, que é o PP. Não aconteceu. Lira, na segunda-feira, numa entrevista no Roda Viva, acusa o ministro Alexandre Padilha diretamente, dizendo que o prazo dele tinha validade, justamente porque ele reclama que Padilha faz o combinado e não entrega. Mas deixa subentendido que talvez Padilha não tenha capacidade para fazer essa entrega. E ontem o que surgiu ainda mais no bastidor, Rodolfo, é que o Padilha não consegue fazer as entregas por uma outra questão, porque as pastas são dominadas por também aliados do presidente Lula. E estes aliados, quando sentem que os seus espaços estão sendo tomados, eles não vão facilitar para os novos que estão entrando. E o impasse está formado. É isso. Aí acontecem as reações, as decisões não são tomadas, o tempo vai passando e isso vai irritando. Diz que ontem o clima na reunião de líderes lá, chamada pelo Arthur Lira, era muito pesado nesse sentido, de que não havia ainda sinalização para as trocas ministeriais. Então hoje a gente tem 2 ministros, né, que já são tratados na esplanada dos ministérios como ministros, que são o deputado André Fufuca do PP, o deputado Silvio Costa Filho do Republicanos, sendo tratados como ministros, mas ministros ainda não são, a pasta que eles vão ocupar ninguém sabe qual é, e o tempo vai passando. Aí, quanto a isso, o arcabouço fiscal fica em compasso de espera. E em compasso de espera, Alexandre, diga-se, numa situação ainda complicada, porque o deputado Cláudio Cajado, que vai ser o relator, diz que vai alterar o que foi feito no Senado. Então, coisas como o Fundo Constitucional do Distrito Federal, o Fundeb, estão nesse momento ameaçados. E como se não bastasse tudo isso que você está dizendo, Rodolfo, ontem ainda o presidente da República, Lula, na sua live semanal, resolveu dizer que a sua relação com o Congresso é ótima, mas não vai se estabelecer no chamado dando que se recebe. O Centrão quer justamente isso, e aí? Pois é, entendeu? Essa que é a grande questão. Se ficar esticando essa corda, o resultado pode não ser
o melhor, porque o que o primeiro semestre deixou claro é que hoje o domínio do jogo é do Centrão. As coisas acontecem ou não acontecem, principalmente na Câmara dos Deputados, se o Centrão, e aí diga-se mais especificamente o comandante do Centrão, que é o presidente da Câmara, Arthur Lira, se ele quiser ou se ele não quiser. Então, perdão. Acontece, Rodolfo, todos nós. Se quiser ou não quiser. Então, é isso, esticar essa corda pode ser um jogo muito perigoso. Essa seca de Brasília, toma um golinho d'água, Rodolfo Lago, que já melhora. Mas, de qualquer maneira, essa situação e esse cenário que a gente quer passar para você, ele determina também um outro jogo de poder. Porque o governo acha, muitas vezes, que vai conseguir alcançar as suas metas econômicas, independente do jogo do toma lá da cá. E que obviamente, essa conquista dará por obrigação que os demais parlamentares votem a favor do governo, porque a situação seria tão boa economicamente que a própria população os pressionaria. Claro, pressionaria. Só que, por outro lado, se os parlamentares não votarem os assuntos de interesse do governo, o que o governo almeja não acontece. Claro. Essa possibilidade de pressionar o Congresso desse jeito, como você sugere, Alexandre, de fato ela não se dá. Porque se as situações melhoraram, se a economia melhorou, se os indicadores melhoraram, foi em função das aprovações que aconteceram no primeiro semestre. Ou seja, então até nesse ponto, o Congresso hoje está no domínio da situação. Quer dizer, se melhora por causa do Congresso. Então, realmente, entrar num jogo de tentar esticar a corda nesse momento pode realmente ser uma coisa muito perigosa. O governo precisa definir, fazer as trocas. Não é possível fazer uma troca ministerial sem que alguém perca. Enfim, a decisão tem que ser tomada. Esse é o nível de tensão deste dia hoje em Brasília. Por outro lado, provavelmente até o final deste dia teremos uma boa notícia econômica. A expectativa na cidade continua sendo de que, de fato, hoje, na reunião do Copom, os juros tão falados, tão comentados, comecem a cair. É isso, os juros devem cair de fato hoje, vai ser uma sinalização importante, e aí a bola volta lá para o Congresso para a gente saber, enfim, o que acontece, como as coisas andam e em que ritmo. E aqui a gente termina, porque o nosso ritmo de parada já aconteceu, nós estouramos o nosso tempo, mas agradecemos a sua audiência. É isso aí, gente, muito obrigado. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais e até amanhã. Muito obrigado e até amanhã.